estar com os irmãos. O meu nome é Albiraci, essa é minha esposa Thaís, minha filha Ana Carolina. Bom dia. Hoje nós vamos falar dessa preciosidade que é o alimento diário. O título é O Poder do Evangelho. Nós estamos falando, compartilhando da terceira semana, que fala da obra de Paulo à igreja dos Tessalonicenses. Então, nós estamos muito felizes por estar aqui hoje, podendo passar para vocês. Então, Paulo, ele foi um homem que não abriu mão da visão que ele teve, que era levar o evangelho a toda a terra, aonde ele podia alcançar, ele fez isso. Ele sofreu muito nesse ministério e chegou até o pessoal de Tessalônica. Ele viu que ele precisava ajudar os irmãos ali a se converter ao verdadeiro Deus, a deixar os ídolos e fazer a obra do Senhor ali. Então Paulo enfrentou tudo, foi fadiga, ele trabalhou, ele não quis ser pesado para as pessoas, então ele fez de tudo para ganhar todos. Graças ao Senhor, ele completou a obra ali em Tessalônica. Apesar de toda a adversidade, graças ao Senhor, o Evangelho chegou naquela igreja. Jesus é o nosso Senhor. Nós podemos ver que a palavra do Senhor, ela precisa gerar algo em nós. Amém. E isso que é gerado em nós vem pelo crer. Amém. Quando nós cremos nessa palavra, Sim. ela tem poder para mudar a nossa vida. Isso E mesmo. se os tessalonicenses não tivessem crido, o Senhor não poderia transformá-los. É verdade. Mas nós vemos essa transformação e libertação Amém. pelo crer na palavra do Senhor. Amém. Essa palavra, esse evangelho que é gerado em nós, ele precisa ser um reflexo na nossa vida. Amém. E Isso dessa mesmo. maneira nós podemos servir a um Deus vivo e verdadeiro e ser libertos de todos os nossos ídolos. Amém. Graças ao Senhor. Aleluia. Amém, aleluia, né? Como a Ana falou, nós precisamos da palavra. Amém. Né? Irmãos, essa época agora a gente tem escutado muita palavra. Né? Graças a Mesmo Deus. estando isolado, o Senhor tem usado de misericórdia conosco. Amém. E falado muitas palavras para nós. Amém. Graças a Né? Deus. E essas palavras, ela, como a Ana falou, ela precisa mudar a nossa condição. Amém. Né? E foi isso que aconteceu com os Tessalonicenses. Amém. A palavra realmente mudou a condição deles. Graças E uma a das Deus. principais coisas que os irmãos apontam aqui no alimento diário, vou até ler só um pedacinho aqui, ele fala: não podemos ignorar que muitas vezes nosso coração é enganoso. Verdade. Julgamos que estamos servindo ao Senhor, mas há pequenas motivações impuras. Que o Senhor nos ilumine. Oh, né, Senhor irmãos? Jesus. E a gente viu, a gente que tem contato com a palavra, vê uma das experiências que o Senhor me lembrou foi de Davi. Né? Davi Amém. era um homem segundo o coração de Deus, Sim. né? Mas Davi sempre orava ao Senhor. Se nós formos ao livro de Oh, Salmo, a Senhor gente Jesus. via Davi pedindo ao Senhor para dar ele um coração puro, Amém. renovar nele um Coração espírito puro, reto. Senhor. Né? E essa tem que ser a nossa oração, Amém. né? O nosso rogo ao Senhor, Amém. para podermos realmente ser parte dessa edificação, Amém. fazermos parte do reino. E Amém. principalmente, né, esse exemplo de Paulo, de cuidar dos irmãos, de Amém. levar os irmãos a crescimento de vida. A nossa motivação tem que ser através de um coração puro. Amém. E nós temos uma alma danificada, né? Nossa alma, ela foi danificada. Oh, Mas aleluia Jesus. pela palavra, Amém. pelo invocar, Graças pela a oração, Amém. pela comunhão com os santos. Que essa palavra vem nos iluminar Amém. e nos expor. Amém. E o Senhor, com a sua infinita bondade, nos Amém. alcança, Sim. né, com arrependimento. Amém. Levando-nos a reconhecer quem nós somos Amém. e sermos transformados, né? Amém. Almejar ser transformados. Graças a Deus. Eu creio que esse foi o coração de Paulo. Amém. E esse deve ser o nosso coração, né? Aleluia. Agora, com essas últimas mensagens de cuidar Amém. das pessoas Amém. com uma única motivação. Amém. Pelo nosso amor pelo Senhor. Graças a E pelo cumprimento do seu propósito nessa terra. Aleluia. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Então, irmão, a gente, hoje aqui na minha casa, nós temos certeza, essa pandemia, ela veio com um propósito. Sim. Deus quer salvar o homem. O Senhor permitiu que acontecesse isso tudo, porque Ele quer salvar o homem. Verdade. As pessoas estão mais sensíveis. Eu vou dar um testemunho nosso aqui da nossa família. Então, eu perdi o meu pai tem pouco tempo e a saúde da minha mãe decaiu bastante depois disso. E com a pandemia, o Senhor me incomodou para mim ir para a casa da minha mãe. Fica mais tempo
ficar mais tempo com ela. Então eu cheguei perto da minha mãe, ela tem um quarto lá que estava desocupado e falei com ela se eu poderia montar um escritório ali, uma parte do meu escritório, para ficar mais perto dela, né? Quando eu não saísse para visita, eu estava ali ajudando a ela, né, com os remédios e tal, e ela permitiu isso. Então nesse dia a dia com ela ali, a minha mãe, ela foi criada num lar católico, minha mãe é católica tradicional, participava de novena, das coisas de igreja católica. E eu, nesse dia a dia ali com ela, vendo aquelas imagens ali, aquelas, né, o terço e aqueles tipos de coisa, me incomodava muito. Então eu cheguei em casa aqui um dia e falei com a Thaís, eu vou falar com a minha mãe. Porque a minha oração sempre foi, Senhor, manda um irmão ali para falar com a minha mãe. A gente tem isso, né? Eu vivi com ela, então falei, sempre orava para o Senhor pedir alguém para ir lá falar com a minha mãe. E eu falei com a Thaís numa quarta-feira, quando foi na quinta eu não falei, na sexta-feira eu não falei. A Thaís e a Ana saiu aqui em casa no sábado e eu fui ler a Bíblia. E o Senhor começou a falar comigo. Você falou que ia falar com sua mãe, você não falou, é melhor ir lá, eu estou te dando essa oportunidade. Então eu tive uma crise de choro aqui em casa e as meninas chegaram e eu contei para elas o que era. E a Thaís falou, então vai, se o Senhor te incomodou, vai. Eu liguei para dois, olha como é que o senhor é, irmãos. Eu liguei para dois irmãos aqui perto, se eles poderiam ir comigo. Nenhum dos dois atendeu o telefone. Liguei para um irmão mais distante, ele me atendeu e falou, pode ir que eu estou orando aqui. Então as meninas ficaram orando e eu fui sozinho. Cheguei na casa da minha mãe, eu peguei, saudei ela, né, e falei que eu estava indo ali naquele dia, naquele sábado à noite, como serva de Deus. Amém. E falei para minha mãe, comecei a falar para ela, estava presente uma prima minha, a minha irmã e o irmão, e eu comecei a falar para ela, e lendo na palavra, né, graças ao Senhor, o Senhor me deu graça, sempre buscando os versículos e falando para minha mãe. No final que eu falei para ela, né, eu falei com ela que se ela autorizasse, eu tirava os ídolos que ela tinha, né, mostrei para ela a gravidade de ter dentro de casa, né, e a minha mãe, irmãos, para minha surpresa, ela falou, pode tirar, meu filho. Amém. Aquilo para mim é uma alegria, foi uma alegria inestimável, eu não tenho como expressar. Amém. De pronto eu já levantei do sofá, já peguei tudo que tinha, coloquei numa sacola. Amém. Então assim, eu vou simplificar pelo tempo. Hoje a gente está indo toda quinta-feira na casa da minha mãe, nós estamos fazendo estudo bíblico. E está indo, meus tios estão indo, que moram lá no lote, meus primos. Nós estamos usando, para quem não conhece, Fundamento da Fé Cristã. Amém. Eu recomendo, irmãos. Amém. Fantástico esse livro. Amém. Fantástico, da editora Árvore da Vida. Nós estamos fazendo estudo todas as quintas-feiras, já vai ser a 11ª, que foi ontem, né? A 11ª. E está sendo muito bom, já teve um batismo de uma prima minha, e vem mais batismo por aí. A casa da mãe da Thaís também abriu para a gente dar o mesmo estudo bíblico. Amém. Então a gente vê, irmãos, que tudo o Senhor tem um propósito. Amém. Eu não posso reclamar da pandemia. Se eu reclamar, eu estou sendo injusto com o Senhor. Através dela, eu fui para perto da minha mãe. Amém. E minha mãe Graças aceitou a o Senhor Deus. e a gente está fazendo a obra. Aleluia. Então, irmãos, a gente realmente tem que parar de reclamar. Sim. E dar glória. A Bíblia fala para a gente dar graças em toda e qualquer situação. Amém. Então, esse é o nosso coração, de passar essa mensagem. Amém. Vale a pena pagar um preço. Sim. Né? O Senhor tem propósitos. Amém. O propósito do Senhor a gente não entende, mas o Senhor sabe todas as coisas. Amém. É mesmo? Amém. Nós desejamos para vocês que estão vendo esse vídeo um excelente final de semana. Amém. Que o Senhor possa abençoar grandemente as suas vidas. E um abraço e depois a gente se vê. Um abraço, Jesus é o nosso Amém. Senhor. Amém.